Nossa, que lousa bonita! Olha que assunto diferente! Olá, comunidade! Estamos chegando aqui no Quimicando com o Kaká com vocês de novo! É nós! É nós! Estamos começando mais um Quimicando com o Kaká, hoje para falar sobre cálculo estequiométrico, parte 2. Hoje nós vamos colocar mais alguns conceitos importantes de estequiometria para você. Vocês podem falar assim, nossa, mas Kaká, por que você está tão feliz assim? Eu estou feliz porque é um assunto muito gostoso, muito bacana. Embora no primeiro ano do ensino médio os alunos fiquem meio apreensivos, né? Falou de cálculo, falou de matemática, a coisa parece que fica meio complicada, mas não, vamos simplificar para você da melhor forma possível essa parte de estequiometria. Cálculo estequiométrico 2 é o assunto que nós vamos trabalhar neste dia aqui no canal Quimicando com Kaká. E você já fez a sua inscrição? Como assim não fez inscrição ainda? Pois faça a sua inscrição no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Beleza? Vamos começar então? Vamos falar sobre cálculo estequiométrico 2. Nossa, mas qual é a diferença de cálculo estequiométrico 2 para cálculo estequiométrico 1? Bom, nós vamos abranger novos conceitos, vamos trabalhar novos conceitos. Conceito de reagente em excesso. Afinal de contas, o que é esse tal reagente em excesso? Vamos descobrir. O reagente em excesso é o reagente que sobra no processo, após a formação de produtos na reação. Temos também o conceito de reagente limitante. O que é o reagente limitante? É aquele reagente que não está em excesso, é aquele que vai acabar primeiro. Evidentemente, quando este reagente limitante acaba, a reação automaticamente também para de acontecer, tá? Porque o reagente limitante acabou, logo a reação também para de acontecer. Um outro conceito importante é o critério de pureza, que indica a porcentagem que representa quanto efetivamente existe de substância em uma amostra. Normalmente, pega-se uma quantidade de reagente, né, para iniciar o processo e esse reagente nem sempre vem puro. Logo, existe o chamado critério de pureza que vai identificar a porcentagem de substância reagente que efetivamente existe em uma dada amostra. E, finalmente, o conceito de rendimento. O rendimento indica a porcentagem, que representa aí quanto efetivamente reagiu na reação, né? O quanto essa reação rendeu efetivamente. Beleza? Vamos lá então? Vamos fazer um pequeno resumo para vocês de tudo que eu acabei de dizer. Põe na tela os novos conceitos que serão abordados nessa nossa videoaula. Reagente em excesso, reagente limitante, pureza e rendimento. Muito bem, então para desenvolvermos esse assunto, para trabalharmos esse assunto de uma forma bem legal com vocês, nós vamos realizar um exercício. Vamos fazer um exercício juntos para a gente entender todos esses conceitos simultaneamente. Então elaborei um exercício muito bacana. Põe na tela o exercício para a gente ler junto. Olha só. Na reação do FeO com o CO, óxido de ferro com monóxido de carbono, produzindo ferro mais CO2, gás carbônico, determine a massa de ferro obtida a partir do processamento de 200 toneladas de FeO, cujo grau de pureza é de 60%, com 100 toneladas de CO puro, com um rendimento da reação na ordem de 80%. Dados: FeO 72 gramas por mol, CO 28 gramas por mol, Fe 56 gramas por mol e CO2 44 gramas por mol. Pois é, como você pode perceber, um exercício que envolve todos os conceitos aí que nós acabamos de explicar para vocês. Então, vamos resolver esse exercício aí, ó, estou pondo ele na tela novamente para você e nós vamos resolvê-lo
de uma forma bem tranquila, bem bacana, ok? Aí você pode postar as suas dúvidas aqui nos comentários dessa nossa videoaula. Belezinha? Belezinha? Vão comigo? Vem comigo então. Bom, primeiramente, nós temos as massas molares das substâncias que participam dessa reação. FO, 72 gramas por mol, CO, 28 gramas por mol, Fe, 56 gramas por mol e CO2, 44 gramas por mol. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa massa em gramas em toneladas. Afinal de contas, essa reação está acontecendo em nível industrial, né? Um processo industrial em que as massas estão sendo medidas em toneladas. Então, proporcionalmente, nós teríamos 72 toneladas de FO com 28 toneladas de CO, produzindo 56 toneladas de Fe e 44 toneladas de CO2. Então, esta é a reação acontecendo. Percebam que a massa existente do lado de cá, a soma das massas existentes do lado de cá, dos reagentes, é exatamente igual à soma das massas nos produtos. Então, nós temos aqui comprovada a lei de Lavoisier. As massas no início da reação, a massa dos reagentes é exatamente igual à massa dos produtos. Aqui nós teremos 100 toneladas e aqui nós teremos 100 toneladas também. Percebam que uma das coisas mais importantes aqui é que a reação esteja balanceada, e ela está balanceada. Olha aí, FO mais CO formando Fe mais CO2, balanceadinha, bonitinho. Bom, existe uma segunda lei que é muito importante, que é a lei de Proust, que nós já tratamos lá na estequiometria 1. Ou seja, a lei de Proust diz que as massas reagem, né, as quantidades de substâncias reagem e produzem, obedecendo uma proporção constante. O que isso quer dizer? Vamos exemplificar aqui. Se eu dobrasse a quantidade de FO, eu teria também que dobrar a quantidade de CO, dobrar a quantidade de Fe, dobrar a quantidade de CO2, certo? Se eu triplicasse a quantidade de FO, eu teria que triplicar a quantidade de CO, triplicar a quantidade de Fe, triplicar então a quantidade de CO2 produzido. Percebam que então existe uma proporção definida, uma proporção constante entre reagentes e produtos. E vamos nos lembrar que as proporções nós estabelecemos até quando trabalhamos com frações. Veja, por exemplo, quando nós temos a fração 2/4 igualando-se a 3/6. Olha aí, 2/4 é igual a 3/6. Ah, mas é igual? Não, é proporcional. Veja que nós admitimos essa proporcionalidade com uma operação matemática bastante simples. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha só, 2 vezes 6, 12, 4 vezes 3, 12. Isso indica que essas grandezas são proporcionais, que esses números são proporcionais, que essas frações são proporcionais. Beleza? Tá clarinho aí? Joia! Vamos lá então. O que nos pede o exercício? FO mais CO, formando Fe mais CO2, está aqui como a reação aconteceria em proporções estequiométricas adequadas, mas o exercício está dizendo para mim o seguinte: foi processado 200 toneladas de FO, cujo grau de pureza é de 60%. O que isso quer dizer? Eles colocaram lá o FO, o óxido de ferro, só que esse óxido de ferro não está puro, gente. Não está puro. Nós temos ali 60% apenas de FO, o resto é impureza, 40% é impureza. Então vamos descobrir aí quanto nós temos de FO realmente nessa amostra. Olha aí, pureza, 200 toneladas é 100% da minha amostra. 60% é X. Descobrimos que nestes 200, nestas 200 toneladas, nós temos 120 toneladas apenas de FO. Então vamos colocar aqui a quantidade de FO que eu efetivamente tenho, ou seja, 120 toneladas, ok? Essa é a quantidade de FO que eu tenho. O exercício diz ainda que
esta quantidade foi colocada para reagir com CO puro. 100 toneladas de CO puro, 100% CO. Então não preciso mais fazer aquela operação lá. Jogo aqui já 100%, 100 toneladas de CO puro. A pergunta que ele está fazendo é: quanto a gente vai produzir de FE? Olha aí, quanto que eu vou produzir de FE aqui, considerando que essa reação tem um rendimento de 80%. Bom, então nós já trabalhamos com pureza aqui. Você pode perceber que a pureza então vai ser a porcentagem que efetivamente existe naquele total de substância que foi colocada para reagir. Agora vamos pegar e trabalhar uma coisa aqui. Não está proporcional, como a gente consegue perceber, né? Então vamos descobrir qual é o reagente em excesso. Para a gente descobrir o reagente em excesso, nós vamos fazer uma operaçãozinha muito simples, que é justamente aquilo que eu mostrei agora há pouco. Olha aí, duas frações são proporcionais quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos admitir aqui como uma fração e aqui também como uma fração. Será que elas são proporcionais? Vamos observar. Olha só, para calcular o reagente em excesso. 72 para 120, 28 para 100. Fazendo-se lá produto dos meios igual ao produto dos extremos, aquela multiplicação que der o valor maior será o reagente em excesso, galera. Olha, muito simples. A multiplicação que der o valor maior vai ser o meu reagente em excesso. 28 vezes 120, 3.360. 72 vezes 100, 7.200, e nós acabamos de descobrir o reagente em excesso, que é o reagente que está nesta coluna aqui, ó, a coluna do 28, a coluna do 100. Quem é ele? É o CO. Então o CO acaba de ser brindado com o título de reagente em excesso. Maravilha! O CO acaba de ser homenageado. Ele é o nosso reagente em excesso, o CO. Agora, dá para descobrir quanto eu tenho de excesso? Claro que dá. Como é que eu vou fazer isso? 72 está para 28, 120, que vai ser o meu reagente limitante automaticamente, porque ele vai acabar antes, por isso que o restante do CO não consegue reagir, né? 120 para X. Descobrimos, fazendo esta regrinha de 3, que nós vamos reagir, na realidade, 46,7 toneladas de CO apenas. Então, o restante vai sobrar. Vamos analisar isso aqui. Então, 120 vai reagir completamente. 120 toneladas de FO. Logo, nós não teremos sobra aqui. Esse vai ser o meu reagente limitante. Ele vai acabar antes, tá? Agora, destas 100 toneladas vão reagir na realidade 46,7 toneladas apenas. Então, nós vamos ter aqui de reagente em excesso 53,3 toneladas. Essa é a quantidade, então, que está em excesso, que vai sobrar na minha reação. Olha aí, este é o meu reagente em excesso. E aí, galera, tá entendendo bacaninha, né? É importante que você reveja esta videoaula passo a passo para entender bem qual o raciocínio seguido na resolução desse exercício. Belezinha? Belezinha? É nóis? É nóis, comunidade! Vamos lá, então. Chegamos à quantidade em excesso, mas o que o exercício está perguntando para a gente? Quanto de FE foi produzido? Para a gente descobrir quanto de FE foi produzido nesse processo, lembrando que esse processo tem um rendimento de 80%, o que a gente vai fazer? Vamos fazer mais uma regra de 3. Olha só, 72 toneladas de FO necessitam de 28 toneladas de CO para produzir 56 toneladas de FE, de ferro. 120 toneladas de FO precisarão de 46,7 toneladas de CO para produzir quanto de ferro? Olha aí, a gente pode estabelecer a proporção entre FO e FE ou entre CO e FE.
eu aconselho vocês a irem pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? 28 toneladas de CO produzem 56 toneladas de FE. Perceba que 28 para 56, 56 é o dobro de 28. Logo, se 28 produz 56, 46,7 vai produzir X. Vamos fazer mais uma regrinha de 3 aqui. 28 produz 56 toneladas de ferro, 46,7 toneladas vai produzir X toneladas de ferro. Quanto vai valer esse X aqui? Olha aí, o dobro de 46,7 vai dar 93,4 toneladas. Essa é a conclusão que nós chegamos aí. Então chegamos a 93,4 toneladas de ferro produzido. Mas daí você pode perguntar para mim, mas professor, chegamos a 93,4 toneladas, não está faltando alguma coisa aí? O exercício não falou que a reação tem um rendimento de 80%? Exatamente, gente, nós temos que calcular agora o rendimento. Veja aqui, se tivesse sido uma produção total, 100%, teríamos produzido 93,4 toneladas. Mas o rendimento foi de 80%, meu povo, 80%. Então, vamos brincar com mais uma regrinha de 3. Eu vou apagar aqui para a gente fazer essa regrinha de 3 aqui do lado. Olha que bacana, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá com a regrinha de 3. 93,4 toneladas é 100% da minha produção. Só que o rendimento da reação foi de 80%. Então, 80% disso vai equivaler a quanto? A quanto? A quanto? Produzimos 74,72 toneladas. Está aqui então todos os conceitos envolvidos em um único exercício. Reagente em excesso, reagente limitante, pureza e rendimento. Beleza? Beleza? Pois é, cálculo estequiométrico realmente dá um pouquinho de dor de cabeça no começo, né? Mas tudo nessa vida é treino. Se você treinar em sua casa, fazer bastante exercício, né? É treino, é pegar realmente, sentar e fazer exercício. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais craques vocês vão ficar. Só lembrando que 2 leis são fundamentais. A lei das proporções definidas de Proust e a lei da conservação de massa de Lavoisier. Primeira coisa que você tem que fazer quando vai resolver um cálculo estequiométrico é balancear a equação. Balanceia a equação. E aí estabelece a proporção na qual cada um dos reagentes reage para formar os produtos, sempre de forma proporcional. Ok, galerinha? Vamos partir para exercício? Vamos partir para exercício? Vamos lá! Vamos com 2 exercícios, depois eu quero fazer um comentário com vocês sobre reações consecutivas, ok? Vamos com o primeiro exercício aí de cálculo estequiométrico 2. Põe na tela pra gente! Vai! Um químico fez reagir 40 gramas de água oxigenada com 50 gramas de ácido nitroso. Segundo a equação, H2O2 mais HNO2 formando HNO3 mais H2O. Assinale a alternativa que indica a massa de HNO3 produzida em gramas e o reagente que está em excesso. Bom, galera, tem aí várias alternativas. E olha só, um exercício bastante simples. Põe na tela a resolução para eu comentar com vocês. Olha aí, o primeiro passo é a gente determinar a massa molar de cada uma das substâncias envolvidas aí. H2O2, 34 gramas por mol, HNO2, 47 gramas por mol, HNO3, 63 gramas por mol. Fazendo a equação química, para cada 34 gramas de H2O2, eu preciso de 47 gramas de HNO2, produzindo 63 gramas de HNO3. Se eu coloquei 40 gramas de H2O2 e 50 gramas de HNO3, estabelecendo-se a proporção e observando o produto dos meios vezes o produto dos extremos, eu percebo que 47 vezes 40, 1880.
34 vezes 50, 1.700. O valor maior representa o reagente em excesso. Então já descobri, o reagente em excesso nesta reação é o H2O2. Desta forma, 47 gramas de HNO2 produzem 63 gramas de HNO3. 50 gramas vai produzir 67,02. Alternativa E. É isso aí, galera. Como vocês puderam perceber, um exercício bastante simples. Vamos a mais um exercício para a gente entender bem isso. Só que agora vamos envolver também critério de pureza. Bora lá com o segundo exercício. Olha aí um exercicinho da Unifesp. O CaCO3 é um dos constituintes do calcário, importante matéria-prima utilizada na fabricação do cimento. Uma amostra de 7,55 gramas de carbonato de cálcio, CaCO3 impuro, foi colocada em um cadinho de porcelana de massa 38,40 e calcinada a 900 graus, obtendo-se como resíduo sólido somente o óxido de cálcio. Sabendo-se que a massa do cadinho com o resíduo foi de 41,97 gramas, a amostra analisada apresenta um teor percentual de CaCO3 igual a 70%, 75%, 80%, 85% ou 90%. Ao ler esse exercício, dá a impressão que é um bicho de 7 cabeças, 8 cabeças, 9 cabeças. Mas olha aí, comunidade, vocês vão perceber que não é isso não. Vamos com a resolução para a gente comentar bonitinho com vocês esse exercício aí. Primeiramente, a calcinação do CaCO3, que resulta em CaO mais CO2. As massas molares, CaCO3 100 gramas por mol, CaO 56 gramas por mol, CO2 44 gramas por mol. Para cada 100 gramas de CaCO3, nós produzimos 56 gramas de CaO. Vamos nos lembrar que o cadinho mais o óxido, depois da calcinação, pesava 41,97 gramas. O cadinho sozinho pesa 38,4 gramas. Desta forma, nós teremos 3,57 gramas de CaO. Se 100 gramas de CaCO3 produzem 56 gramas de CaO, 3,57 gramas de CaO precisariam de quantos gramas de CaCO3? Resposta, 6,375 gramas. Para a gente analisar a pureza, vamos entender o seguinte. Foram colocados 7,5 gramas de CaCO3 para fazer essa calcinação, o que equivale então a 100%. 6,375, que foi exatamente o que sobrou do cadinho, equivale a X. Logo, a pureza dessa amostra era de 85%. Beleza, galera? Tá aí o segundo exercício para vocês. E agora vamos comentar uma coisa bem bacana. Nós vamos falar um pouquinho sobre reações consecutivas. Existem alguns vestibulares que estão pedindo bastante algumas reações químicas que têm que resultar da somatória de outras reações. Para isso, vamos mostrar na tela um exercício resolvido para vocês sobre este tema. Põe na tela. Qual a massa de CH4 obtida quando reagem 2 mols de CO2? Dados aí as reações consecutivas. CO mais 2H2 formando CH3OH. 4CH3OH produzindo 3CH4 mais CO2 mais 2H2O. A substância intermediária nestas duas reações é o CH3OH. Para a gente evitar cálculos desnecessários, vamos somar as equações de tal forma que sejam eliminadas as substâncias intermediárias. Então perceba, para eliminar a substância intermediária CH3OH, nós temos que multiplicar a primeira equação por 4. Desta forma, conseguimos eliminar o intermediário e fazer a somatória de ambas as reações, formando então 4CO mais 8H2O, produzindo 3CH4 mais CO2 mais 2H2O. Esta será a nossa equação global.
Desta forma, percebemos que para cada 4 mol de CO, produzimos 3 mols de CH4. Logo, 4 mols produz 3 vezes 16 gramas. 2 mols produz X. Resolução aí, 24 gramas de CH4. Então esta é a estequiometria das reações consecutivas. Vamos fazer um exercício para ver isso na prática? Vamos ver se você pegou bem o espírito da coisa aí. Reação consecutiva para você, um exercício põe na tela. Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam estar diante de ouro. Por isso a pirita é chamada ouro dos tolos. Entretanto, a pirita não é um mineral sem aplicação. O H2SO4, ácido muito utilizado nos laboratórios de química, pode ser obtido a partir da pirita por meio do processo 4FeS2 mais 11O2, produzindo por aquecimento 2Fe2O3 mais 8SO2. 2SO2 mais O2, sob a ação de um catalisador, produz 2SO3. SO3 mais H2O produz H2SO4. Assinale a opção que indica a massa de H2SO4 obtida a partir de 60 kg de pirita, com 100% de pureza, por meio de processo equacionado acima, admitindo rendimento de 80%. Bom, para resolver esse exercício, a primeira coisa a ser feita é eliminar os intermediários. Você vai perceber que nós temos 2 intermediários aí, o SO2 e o SO3. Para eliminá-los, precisamos balancear adequadamente as equações. Bora para a resolução. 4FeS2 mais 11O2, formando 2Fe2O3 mais 8SO2. Se nós multiplicarmos por 4 a segunda equação e por 8 a terceira equação, perceba que conseguimos eliminar o SO2 e o SO3, ficando como reação global 4Fe2S2 mais 15O2 mais 8H2O, produzindo 2Fe2O3 mais 8H2SO4. Veja que 4FeS2 para 8H2SO4 pode ser simplificado. Então, uma vez 120 kg de FeS2 produz 2 vezes 98 kg de H2SO4. 60 kg de FeS2 vai produzir 98 kg de H2SO4. Basta fazermos uma pequena regra de 3. Agora, a quantidade produzida aí de 98 kg equivale a um rendimento de 100%. Fazendo aí 80% deste valor, teremos 78,4 kg. Alternativa E. E aí, galera, perceberam que cálculo estequiométrico é um assunto bem bacana, bastante simples, porém trabalhoso. É importante que você conheça muito bem os conceitos para que consiga realizar todos os exercícios. Muito bem, meus queridos alunos, encerramos a nossa videoaula de hoje. Voltaremos muito em breve em mais uma super videoaula aqui no canal Quimicando com Kaká.